Quero passar agora a palavra ao nosso pregador desta noite, o seminarista Aslan. Ele é da Igreja Metodista Wesleyana e ele está aqui juntamente com toda a sua família, né? Vou deixar para ele apresentar a família dele. Louvado seja Deus. Eu gosto assim, quando vem pregar e traz a família todinha juntas, para a gente poder se alegrar junto. Ele é amigo nosso, né? Companheiro de batalha, amém. Que Deus possa estar desde já abençoando e usando o seu servo, né? Como canal, como instrumento para falar aos nossos corações, amém? Fique à vontade, pode usar o púlpito também, Aslan. Fique à vontade. Graças a Deus, igreja, amém? Amém. Que coisa boa, rapaz, é poder cultuar com os amigos, ó. Estou muito feliz essa noite de poder encontrar alguns amigos. Saber que o Senhor fez a obra completa, que o camarada prega, canta, toca. Louvado seja o nome do Senhor. Reencontrar a Fernanda, que estudou lá também com a gente. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor por isso, tá bom? Eu faço parte da Igreja Metodista Wesleyana, 3 de agosto lá em Afogados. Estou com a minha sogra. Tudo que vai ser pregado aqui essa noite é só confirmação de tudo que foi louvado, de tudo que foi ministrado e de tudo que foi cantado. Só faltou falar que o Senhor tem que levantar uma geração que possa andar com as sogras, rapaz. Tá minha sogra, o meu sogro aqui que está filmando, minhas 2 sobrinhas aí, minha esposa lá atrás com meu filhinho, que o Senhor depois de 10 anos nos concedeu, mostrando que Ele continua sendo fiel, tá bem? Amém. E que por conta do seu caráter, da sua fidelidade, a gente pode confiar nesse Deus tremendo, que Ele é imutável, irmãos, Ele não muda. Amém. E aí eu fui convidado, e louvo ao Senhor por isso, porque para mim é um grande prazer poder propagar, poder anunciar as boas novas do Senhor, de todos os prazeres que eu tinha nessa vida. O Senhor resumiu em uma só, que é de poder pregar e anunciar a sua boa e santa palavra. Amém. E o tema, todo mundo já sabe, que é conectados com Deus. E tem uma imagem ali de um conector, de um carregador de celular. Dá a impressão de que a gente gosta de usar telefone. Mas eu não sei por que botaram esse desenho aí. Me parece que hoje essa geração de fato está conectada nesse WhatsApp, nessa internet e tantas outras coisas que só faz nos distanciar da presença do Senhor. E o lema está lá no Evangelho de Mateus, e eu gostaria que os irmãos abrissem aí, aqueles que pudessem, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 33. Pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Baixe a tua cabeça, irmãos, e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos continuar te louvando, te adorando, engrandecendo o teu santo nome. Tu sabes que se depender de mim eu não tenho absolutamente nada para passar, mas a tua palavra diz que tu és fiel, e tua palavra ela tem poder para transformar, para edificar, para restaurar, para renovar, porque só a tua palavra tem esse poder, Senhor. Portanto, em nome de Jesus, mesmo diante de um vaso cheio de pecado, todo melado na lama do pecado, a tua palavra ela é viva e eficaz para que possa passar por mim e sair como água viva, água transparente, para que possa alcançar os corações feridos, para que possa alcançar os corações contritos, entristecidos por alguma circunstância da vida. Portanto, eu te peço em nome de Jesus, usa-me como canal de bênção. Eis-me aqui, Senhor, faz de mim mudança na vida da tua igreja em nome de Jesus. É assim que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos. O Evangelho de Mateus é um evangelho propício para falar tanto de Jesus como rei. A gente pode observar quando ele entra na cidade de Jerusalém, é um texto típico do Evangelho de Mateus, sentado em um jumentinho, já sendo anunciado como rei.
O Evangelho de Mateus tem essa característica de anunciar o seu reinado. E esse texto ele não foge muito disso. Ele diz assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas me serão acrescentadas. O Senhor, ela faz uma escala de valores, e ela bota Ele em primeiro lugar, porque se tu estiveres buscando uma outra coisa que não seja a presença do Senhor, eu quero te dizer que tu estás totalmente enganado. Mas ele, no final do versículo, ele diz assim: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E que coisas são essas que serão acrescentadas em nossas vidas? Que esse texto não deixou específico, mas a gente só vai poder compreender quando a gente analisa todo o contexto do versículo, do capítulo 6. E ele faz uma separação desde o início do capítulo 6. O Senhor começa fazendo e lançando algumas coisas para que a gente comece a colocar em escala das nossas vidas, e que a gente a partir daí comece a colocar Ele em primeiro lugar de fato. Porque se Ele estiver em segundo lugar, eu quero dizer que aí a glória dele não vai funcionar na tua vida, porque Ele não divide ela absolutamente com ninguém, amém? A partir do versículo 2, o Senhor começa a nos ensinar como se deve dar esmolas. Olha que negócio interessante. Ele vai repudiando todo aquele que dá esmola e que faz com que essa trombeta seja anunciada, ou seja, todo aquele que dá esmola, que faz caridade e que anuncia para as pessoas que está fazendo tal coisa. O Senhor está dizendo que Ele repudia essa situação. Ele não está fazendo aqui uma apologia a não fazer caridade, pelo contrário. Ele está dizendo que se deve sim fazer caridade, se deve sim dar esmolas. Mas para que a gente possa dar esmola, tem que fazer com que a mão esquerda que vai ser dada, que a gente possa fazer com que a mão direita não veja o que está sendo feito. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O que Ele quer dizer é que tu podes fazer absolutamente tudo, mas que fique em secreto entre a tua vida, o teu coração e tão somente o Senhor. Porque se assim não for feito, se for feito para alarmar as pessoas e para mostrar para as pessoas que está sendo feita tal coisa, o Senhor está dizendo que a tua glória já tem recompensa. É a recompensa dos homens na terra. Ele já está vendo aquilo que tu tens feito. Agora, se for para fazer em oculto, onde só o Senhor sabe o tamanho do teu coração e a tua bondade, Ele está dizendo que a tua recompensa e o teu galardão vai ser no céu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A partir do versículo 5, o Senhor começa no mesmo segmento. Ele começa a nos ensinar como se deve orar. Que negócio interessante, rapaz. A gente tem tantos anos de igreja e parece que a gente desaprendeu a orar. O Senhor vai chamando tanto aquele que deu esmola de hipócrita, como aquele que faz orações em público também de hipócrita. Aquele que gosta de orar mostrando para as pessoas que está fazendo determinadas orações. E o Senhor, Ele nos ensina a orar. Ele dizia assim, ó: quando tu fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e em secreto fala ao Pai que está em oculto. Então somente Ele conhece o desejo do teu coração. E Ele vai dizer: não usa de vãs repetições, porque o Senhor já conhece a tua necessidade, mesmo antes que tu vá abrir a boca e poder falar aquilo que tu está necessitando. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A gente começa a perceber que tudo que é feito em público, tudo que é feito aos olhos humanos, o Senhor começa a condenar. Porque as coisas têm que ser feitas entre a tua vida e a vida do Senhor. As pessoas não têm absolutamente nada a ver com isso. A partir do versículo 16, mais uma vez, o Senhor começa a nos ensinar como se deve jejuar. E Ele mais uma vez chama as pessoas que não jejuam da forma que Ele está ensinando, de hipócrita. E essa palavra é muito forte, não porque está saindo da minha boca, mas porque sai da boca do Todo-Poderoso. Ele começa a dizer: ó, quando tu jejuares, não faz aquele rosto contrito, mostrando às pessoas que têm jejuado, porque se assim o fizeres, a tua recompensa será feita aqui na terra. Ou seja, tem pessoas que estão jejuando, mas quando chega em determinada casa de alguém, quando é recebido um copo de água, ele diz: não, irmão, não precisa, porque eu estou jejuando. As pessoas não precisam saber que tu estás jejuando. Quem precisa saber é o Senhor Todo-Poderoso, porque tem que haver uma comunhão entre você e Deus. É um ato de fidelidade entre a minha vida e a vida do Senhor. As pessoas não têm absolutamente nada a ver com isso. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Esses três textos, irmãos, do versículo 2, do versículo 5
e do versículo 16, a gente pode plenamente perceber que o Senhor começa a repudiar tudo aquilo que é feito em público, tudo aquilo que é feito aos olhos dos homens. E me parece que a gente está vivendo numa geração totalmente contrária, porque as pessoas estão deixando de cultuar o Senhor para assistir aquilo que está sendo louvado ou falado diante da sua palavra, e em meio ao culto está sendo tirado foto pelo WhatsApp, está sendo lançado para pessoas que estão às vezes fazendo parte de uma outra igreja, para que se possa mostrar aquela pessoa que naquele determinado momento se faz presente em um culto religioso. Eu quero te dizer que quando tu entrares na porta do Senhor, guarda os teus pés, e assim o Senhor tem nos ensinado, para que tu possa haver um nível de concentração. E se tu não se focares tão somente no Senhor, eu quero te dizer que essa concentração é vã. E tudo que tu pedires ao Senhor não vai ser alcançado, porque o teu coração está em outro lugar, a não ser na casa do Senhor. Eu estou muito feliz porque desde que eu entrei aqui, eu consegui sentir a presença de Deus na ministração, nos louvores. E é exatamente aquilo que foi ministrado. O Senhor não está preocupado com igreja bonita, com ar-condicionado, com absolutamente com nada, a não ser com a vida e com o teu coração. Como é que anda o teu coração? Como é que a gente de fato está servindo a Deus? Se a gente está servindo a Deus de coração, a gente quer mostrar para os outros que hoje em dia a gente é cristão, que hoje em dia a gente é evangélico. Porque o que me parece no Facebook, todo mundo tira foto agora como se estivesse chorando para se mostrar um homem de oração. Todo mundo agora tira foto como se estivesse louvando para se mostrar as pessoas que sabem louvar e que é um adorador. Todo mundo tira foto agora pregando e sai mostrando em tudo que é lugar. O evangelismo agora é feito e é tirado foto de tantas cestas básicas que foram doadas para mostrar a determinadas igrejas que a igreja tal está fazendo um trabalho diferenciado. As pessoas agora estão vivendo numa geração que não tem nenhuma conexão com o Senhor, a não ser consigo próprio. E eu quero te dizer que se a partir de hoje essa história não for mudada na minha e na tua vida, eu quero te dizer que tu estás perdendo tempo na casa do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a intenção do teu coração para vir à casa do Senhor, a não ser adorar, a não ser engrandecer, a não ser exaltar o nome do Senhor, porque não precisamos de absolutamente mais nada a não ser a sua graça, que já não foi concedida. E me parece que a maior doença que o cristão sofre é de amnésia espiritual. A gente esquece que a graça dele é dom gratuito que a gente já recebeu. E quando a gente começa a colocar o Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É verdade, meu Pai. Aleluia, Jesus. Esse é um tempo atípico para essas coisas. Está aí final de ano, está aí Black Friday, que as pessoas passam o dia todinho, mas não tem tempo de abrir a palavra do Senhor. É verdade. Mas não tem tempo de dedicar 10, 20, 15 minutos de oração. Porque essa geração quer fazer Deus como se fosse um bonequinho que ele pode manipular. Ele aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, e agora Jesus é que tem que ser o Senhor, servindo as suas necessidades e as suas petições. E quando Cristo não serve, ele já não serve mais para ser Deus. Eu quero te dizer que ele é Deus, independente de qualquer coisa que a gente venha precisar, independente de qualquer coisa que ele venha conceder, porque muitas vezes a gente está precisando de determinadas coisas que aos nossos olhos a gente acha que é o mais importante, mas aos olhos de Deus não é o melhor, porque ele sabe do teu amanhã. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar em vossos corações, e que a partir de hoje a gente possa de fato saber quem é o Senhor. E a gente só vai saber se dedicar tempo na sua leitura. Os feitos que ele fez no Antigo Testamento, os feitos que ele continua fazendo nos dias de hoje. Eu e você somos milagres, somos testemunho da feitoria de Deus. Amém, glória a Jesus. Quando a gente passa para o versículo 19, o Senhor começa a fazer agora uma outra relação. Ele está falando que não devemos juntar tesouros no céu e não devemos juntar tesouros na terra. Olha que negócio interessante. É verdade. Uma das coisas que mais me alegra na palavra do Senhor é que é um livro que foi escrito há mais de 2000 anos. E me parece que o camarada estava sentado escrevendo hoje à tarde. Como essas palavras de Deus é contemporânea. Como essa palavra de Deus vai servir para mim e para a tua vida até que a gente
esteja de pé nesse dia. É verdade, Senhor. O Senhor começa a dizer, não devemos juntar tesouro na terra. No versículo 24 ele começa a fazer um paralelo, não devemos adorar dois deuses. Ele coloca o outro como uma riqueza. Ou seja, quando a gente consegue adorar um Deus, a gente está menosprezando o outro. E quando a gente menospreza o outro, a gente está adorando o outro e vice-versa. E o Senhor começa a fazer o paralelo. Ele não está fazendo aqui uma apologia que eu e você não possamos adquirir bens. Ele aqui está fazendo uma apologia de que tudo aquilo que for conquistado nessa terra, e que o nosso coração não esteja voltado para Ele, e sim para esses bens materiais. Ele está dizendo que Ele repudia todo esse tipo de reação da minha e da tua vida. Amém. Ele não está falando em relação aos ricos, porque o tesouro é um vocábulo bastante amplo. Ele estava falando até mesmo aos pobres, mas aos pobres ele pode botar o seu coração diante de um marido, diante de uma esposa, diante até mesmo dos filhos. O pobre e o ser humano, ele pode colocar o seu coração diante de um dom que Deus lhe deu. Amém. Glória. Tudo isso que for colocado no seu coração, a não ser para engrandecer a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo que não devemos fazer. Ele está repudiando. Esse texto é tremendo. Eu fiquei maravilhado quando eu comecei a me debruçar sobre ele. O Senhor começa a dizer, ele fala em relação ao rico: é mais fácil entrar um camelo por uma agulha do que um rico no reino de Deus. Mas ele não está querendo dizer também que o rico não possa ser salvo, porque eu conheço pessoas que são riquíssimas, mas que seu coração não está voltado para o dinheiro. Amém. Esse dinheiro é utilizado para engrandecer e enaltecer o nome do Senhor. Aleluia. É isso que o Senhor está querendo falar com os nossos corações. Onde é que está depositado o teu coração? É na tua casa? É no teu carro? É no teu casamento? É no teu filho? Então, em nome de Jesus, que se for em todas essas coisas, está repreendido em nome de Jesus. Que teu coração possa se desprender dos bens materiais e que ele possa ser lançado para o alvo, que é o autor e consumador das nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A partir do versículo 25 do próprio capítulo 6 de Mateus, o Senhor começa agora a falar da ansiosa solicitude pela vida, ou seja, da ansiedade que eu e você estamos vivendo nesse dia. Interessante, irmãos, que a ansiedade, ela é a causa de um monte de doença. Ela é a causa de doença de pele, ela é a causa de doença de nervos, ela é a causa da depressão. As pessoas que ficam muito ansiosas terminam entrando em depressão. E o que me maravilha com a palavra do Senhor é que Ele tem zelo pela minha e tua vida nos mínimos detalhes. Amém. Ele está preocupado com a ansiedade que a gente possa viver. Ele está preocupado com as mínimas frustrações, com as mínimas tristezas que esse mundo pode causar em nossas vidas. Diferentemente do que a gente pensa, esse texto é relacionado com um crente que deve viver sim de fato nesse mundo, mas que não se deve misturar com esse mundo. Que deve viver no meio desse mundo, mas para que possa fazer toda a diferença. Que deve viver nesse mundo e falar com as pessoas do mundo, para que as pessoas possam ver a imagem e semelhança de Cristo na minha e na tua vida. As pessoas às vezes entendem totalmente deturpado, se converte e agora fica no mosteiro, fica isolado, porque agora é o santarrão, agora é o cristão de Deus e não pode falar com absolutamente ninguém. Se assim for, como é que eu vou poder propagar aquilo que Deus fez na minha vida com os meus amigos? Amém. Glória a Jesus. Se assim for, como é que eu vou propagar isso? O testemunho que Cristo fez a transformação na minha vida com os meus familiares, se eu me isolar? O Senhor quer fazer da tua vida um profeta, uma boca do Senhor, para que tu possa ser bênção nessa comunidade, para que as pessoas possam ser alcançadas através da tua vida. A graça do Senhor, ela não pode ser estática, ou seja, ela me alcança e agora eu fico paralisado. Ela tem que ser decorrente, ela tem que ser um tsunami, que ela vai alcançando todas aquelas pessoas que me cercam e me rodeiam. Aleluia. Glória a Jesus. E aí, o que é que tu tens feito onde tu estudas? Na tua faculdade, na tua escola, no teu trabalho. Muitas vezes nós somos crentes dessa porta para dentro, mas onde a gente convive de fato, as pessoas nem sabem que somos cristãos, porque o nosso comportamento, ele denuncia quem somos. O nosso linguajar, ele denuncia quem somos de fato.
As pessoas se convertem, mas querem continuar falando das gírias que falavam no mundo. É verdade. Os mesmos palavrões que falavam antigamente, elas querem continuar falando. Não há transformação, não há mudança. E se não há mudança, eu creio que não há conversão genuína e verdadeira. Aleluia, é verdade. Eu quero te dizer que a gente pode absolutamente se converter a Cristo e Ele continuar não sendo o Senhor de nossa vida. Olha que negócio interessante. Conversão, eu estou andando de encontro ao pecado, agora eu me converto, abandono o pecado, mas eu não caminho de encontro a Cristo, eu não caminho de encontro a Ele com a fé diante da sua santa palavra, porque devemos crer naquilo que Ele deixou como revelação, e não há uma outra coisa a não ser a sua palavra. E eu quero te dizer que se você não estiver debaixo da palavra do Senhor, tu estás perdido. Porque o Senhor, Ele não é fiel comigo nem contigo, Ele é fiel com a palavra dEle. E para que as bênçãos do Senhor possam nos alcançar, a gente tem que estar andando debaixo da graça e da autoridade da sua palavra. Os pastores, os líderes religiosos, eles vão ser bênção para a nossa vida enquanto eles estiverem debaixo da palavra de Deus. É verdade. Assim é a tua vida. Aleluia. Enquanto não estiver debaixo da palavra do Senhor, tu estás fadado ao fracasso, porque sem Ele tu não podes fazer absolutamente nada. Diz o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Que nós possamos nos converter de fato e agora passar a andar e apontar para o alvo que é Cristo. As pessoas estão brincando, o texto bíblico diz assim, ó, quando tu fores construir uma casa, presta bem atenção, se o tijolo vai dar, se o cimento não vai faltar, para que as pessoas quando passem na rua, não estejam zombando da tua vida, ó, começou a construir e ainda não terminou. Cristo está fazendo um paralelo com a conversão. As pessoas estão brincando de aceitar a Jesus, porque hoje em dia é modismo. É muito bonito andar com a Bíblia e dizer a paz do Senhor. Cristo está dizendo, ó, quando tu se converteres de fato, analisa o que tu queres da tua vida, para que as pessoas não passem zombando dizendo, ó, e é porque é crente. Porque tu passa o ano todinho andando na obediência. Uma vez só que tu erra, as pessoas começam a te apontar. Porque esse é o peso da cruz que a gente carrega nas nossas costas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E eu voltando para o início do texto, a palavra diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar. O que é que o Senhor quer com isso para mim e para a tua vida? E eu fui pesquisar no dicionário e a palavra buscar diz assim, é um esforço muito grande por achar ou por descobrir algo ou alguém. Quer dizer, buscar o Senhor depende do esforço. Amém. Tem que haver dedicação, tem que haver tempo gastado com a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. O que eu me maravilho é que a igreja é a única instituição que tempo não quer dizer absolutamente nada. Tu podes passar 30 anos no ministério e a pessoa que se converteu com 2 anos está lá na tua frente devido ao conhecimento que foi adquirido no seu ministério. O Senhor quer falar essa noite para mim e para a tua vida que a gente possa deixar de ser menino espiritual. Amém. Que a gente comece a tomar um caldinho de feijão da sua santa palavra. É só essa palavra que vai fazer toda a diferença na minha e na tua vida. Eu não consigo compreender como é que uma pessoa se converte e não se dedica na leitura da palavra do Senhor. Como é que uma pessoa se converte e não dedica tempo em oração. E analisando o escritor John Piper, ele diz o seguinte: buscar o Senhor, a sua presença, é buscar exatamente a sua face. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Tem que haver uma examinação das Escrituras. Aleluia, Jesus. É verdade. A Bíblia diz que nós devemos conhecer as palavras. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. É por isso que o cristão está sendo levado por todo o vento de doutrina que aparece. Só basta um homem colocar uma gravata bonita, dar um glória a Deus e um aleluia, e as pessoas dizem que é de Deus. É verdade. E eu só consigo conhecer o homem de Deus pelas suas atitudes. Como é que ele age como um pai. E só quem pode me responder isso é a esposa, é o filho. Como é que ele age como marido. Como é que ele age como funcionário, como patrão na sua empresa.
Como é que ele age na vizinhança? Como é que ele age na igreja? E essa resposta não é ele que vai nos dar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Algumas referências bíblicas continuam nos incentivando para que possa haver uma busca pelo Senhor. 1 Crônicas 22:19, a palavra de Deus diz assim: disponde, pois, agora o vosso coração e vossa alma, para buscar ao Senhor, vosso Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Tem que haver uma disposição, tanto do nosso coração como da nossa alma. A gente não pode estar brincando mais de ser cristão. Amém. A gente tem que levar isso a sério, porque o sacrifício que foi pago foi muito sério. E eu e você não tínhamos como pagar aquele sacrifício. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor foi humilhado não somente na cruz, na crucificação, mas desde o seu nascimento. Aleluia, Jesus. Ele nasce numa manjedoura. Esses presépios que são colocados nessa época de Natal está fazendo uma alegoria do nascimento de Cristo, mas ele nasceu onde os bois, onde os animais defecavam. Ele deixou de ser governador de todo o universo para se reencarnar como homem. É um ato de humilhação muito grande. E esse ato, quando começa na sua reencarnação e vai até a sua morte, morte de cruz, Amém, glória. que se fazia necessário ele morrer daquela forma, ele ser julgado pelo Império Romano, porque era o único império que não tinha erro judicialmente falando. E Deus faz questão dele ser julgado por Pilatos, por Roma, para mostrar que erraram diante de um homem santo que não tinha pecado, e ele foi condenado como pecador. Cristo não brincou de morrer na cruz. O seu sangue foi expelido para que houvesse um único sacrifício pela minha e pela tua vida. Amém, glória a Jesus. Grande. E a gente está brincando com o nome desse homem. Tudo foi cantado aqui hoje, eu estava me maravilhando ali atrás, tudo foi ministrado. Mas muitas vezes a gente só presta atenção quando é falado, quando é propagado. Eu não sei até que ponto a gente quer servir a Deus. Ontem morreu um dos grandes teólogos e um grande pastor, Russell Shedd, um homem que dedicou 93 anos da sua vida. Junto com ele morreu Fidel Castro. A gente vai ver um grande revolucionário que dedicou a sua vida por um monte de ideais e está com o seu nome marcado na história. E a gente vai ver um homem que dedicou a sua vida por um único ideal, que é o de Cristo, e está com o seu nome escrito no livro da vida. Que vai fazer a diferença da nossa conduta é a minha e a tua escolha. Como de fato a gente quer conduzir as nossas vidas no Evangelho de Cristo. Vindo de casa para a igreja e botando a Bíblia lá aberta, geralmente é no Salmo 91 ou no Salmo 23, como se Satanás fosse abrir, fosse ler, fosse sair correndo, porque ali mora um cristão. Eu quero te dizer que ele conhece da palavra muito mais do que eu e você. E se a gente não estiver por dentro da palavra, a gente não tem poder e autoridade para repreender esses demônios que aparecem em nossas vidas. É verdade, Jesus. É verdade. Colossenses 3, do 1 ao 2, ele vai dizer assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas um alerta que o Senhor está nos dando: a gente passa a vida todinha já pensando qual roupa que vai ser comprada agora pelo Natal, qual roupa que vai ser usada pelo Ano Novo, porque o dinheiro não está dando para isso, não está dando para aquilo. Eu quero te dizer que quando tu coloca o Senhor em primeiro lugar da tua vida, Ele toma conta absolutamente das demais coisas. Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua estrutura, Ele conhece as tuas fraquezas. Embute isso na tua mente em nome de Jesus. Coloca tão somente o Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas o Senhor está dizendo: ó, eu me responsabilizo. Deus, aleluia. E a gente tem como confiar por conta do seu caráter. Quando Ele se responsabiliza de fato e de verdade.
Ele não volta atrás porque a sua palavra não pode ser voltada. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Confia de verdade nesse Deus maravilhoso que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Tem coisas que a gente ou crê ou não crê. A situação que tu estás passando, o Senhor conhece. Ele só quer saber se tu tens colocado de fato em primeiro lugar. Aleluia, glória a Deus. Uma vez eu fiz essa pergunta na escola bíblica. E eu disse, irmãos, essa resposta é pessoal. E depois alguém chega e diz assim, que o Senhor tinha perdido até para um cachorro que tinha. E eu fiquei maravilhado porque a menina estava falando com muita verdade, muita sinceridade. E é muitas vezes isso que acontece, o Senhor vem depois até de um cachorro que a gente crê. Mas se ele não tiver vindo em primeiro lugar na tua vida, eu quero dizer que não precisa tu colocar em outro lugar, porque aí ele não fica. Há 10 anos eu e minha esposa esperávamos por um milagre, por um filho. Nós desejávamos esse filho. O Senhor concedeu, ele está com 1 ano e 1 mês. Mas eu quero te dizer que esse filho não vem em primeiro lugar na minha vida. O Senhor é dono do filho. O Senhor é dono da esposa, do marido. O Senhor é o dono do casamento. Glória a Jesus. Se o Senhor levasse meu filho hoje, ele não deixaria de ser Senhor na minha vida, porque a promessa dele já teria sido cumprida. Ele é o dono da vida. Ele dá e ele toma. E a gente fica questionando muitas vezes porque perdeu um ente querido. É porque a gente não está colocando o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Porque quando de fato a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, nós vamos nos alegrar com o Senhor de ter levado esse parente, principalmente se ele morreu em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Logicamente que humanamente falando a gente vai sentir toda a falta do acordar, do levantar, do interagir. Isso é normal, isso é humano. Mas o Senhor tem cuidado da tua vida. Aleluia, glória a Jesus. Glória. E a palavra diz agora: buscai o reino. Que reino é esse? Muitas vezes a gente está servindo o Senhor, mas não sabe, não tem conhecimento da sua palavra. E o Senhor diz assim, busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. E eu quero te dizer que o reino dele se divide em 2 aspectos. No aspecto presente, como é que está o teu altar diante do Senhor? Aleluia, glória a Jesus. Como é que está a tua vida diante do Senhor? Qual o tempo que tu tem gastado diante do Senhor? Se o WhatsApp tem prioridade na tua vida. Hoje eu recebi uma mensagem, não sei se foi hoje ou foi ontem, da irmã Lau, do próprio John Piper. Ele diz assim, talvez o Facebook, a internet e todas essas ferramentas que nós temos agora vai ser utilizado pelo próprio Deus para nos mostrar que não era falta de tempo de ter buscado o Senhor. Eu creio que essa é uma ferramenta maravilhosa. Eu estava preparando essa mensagem, estava pesquisando na internet. Depende muito da forma como nós usamos essa ferramenta. De que forma tu queres usar aquilo que o Senhor tem te dado. A gente faz um paralelo e você pode fazer aí uma introspectiva pessoal do tempo que você tem do Evangelho e quantos livros e quantas vezes você tem lido a palavra do Senhor. E tem pessoas com 20, 15, 25 anos não conseguiram nem ler sequer o Novo Testamento. E agora as circunstâncias, as tribulações, as frustrações começam a chegar em nossa vida e a gente não sabe como conduzir diante dessas condições, porque a gente não conhece a palavra do Senhor. E eu quero te dizer que aqui está todo o segredo. Amém, glória a Jesus. Aqui está todo o segredo da sabedoria e do sucesso do ser humano. O Senhor, quando subiu, Ele disse: vou mandar um Consolador, o Espírito Santo. Ele não nos abandonou. Aleluia. Ele deixou a sua revelação. Talvez aqui não tenha resposta para todas as coisas, mas é o suficiente para que eu e você
pudéssemos chegar ao céu. Aleluia. Tem coisas aqui que a gente não tem como responder. É perguntado a Jesus: e aí, quando é que é a volta do homem? Ele disse: eu não sei, só o Pai. Se ele não sabe, como é que a gente vai saber? Mas eu quero te dizer que está perto, está próximo. E como é que está a tua conexão com o Senhor? Se de fato o Senhor pode entrar por essas portas e chamar o teu nome pelo nome do livro da vida. Há 15 dias, infartou um pastor amigo nosso lá de seminário, o pastor Odênio. E desde quando ele infartou, fez cirurgia, a gente não conseguia se comunicar, porque a família dele, orientada pelos médicos, disse que ele não podia atender ligação, porque ele estava se emocionando muito. E todas as vezes que ele se emocionava, a arritmia dele aumentava e ele era socorrido novamente. E sexta-feira passada eu tive a oportunidade de falar com esse homem. A esposa dele me ligou e disse: Aslan, ele já está podendo falar e ele quer falar contigo. E eu fiquei maravilhado. E eu disse: Aldênio, qual a maior lição que tu tiraste de toda essa situação? Ele disse: Aslan, em nome de Jesus, eu morri e o Senhor me trouxe a vida. Amém. Não que eu vi um homem de branco, que eu vi uma luz forte, não é nada disso. É que de fato eu morri. Um sono profundo. Quando eu me acordei, estava todo suado e os homens batendo lá no meu coração. Mas antes de acontecer isso, eu estava dizendo assim para o Senhor, dizer-lhe: Senhor, se chegou a hora, tu queres me levar para a glória, eis-me aqui. E ele disse que naquele momento o Espírito Santo de Deus disse assim: tu estás preparado? E ele já é pastor, tem seu ministério, e ele disse: nunca sentiu medo da morte como sentiu naquele dia. Porque o Senhor foi trazendo um filme e mostrando que de fato ele não estava preparado. E ele disse assim: Aslan, aprende com o meu erro. E eu quero lançar isso para a igreja. Muitas vezes a gente costuma aprender com os nossos próprios erros, mas que o Senhor possa nos dar sabedoria e a gente possa aprender com os erros dos outros. Ele disse assim: não perde tempo, meu irmão. Para de estar entrando em debate que não leva a lugar nenhum. Para de estar entrando em picuinha em igreja que não vai te edificar para coisa alguma. Para de estar falando de vida de líder, de pastor, disso, daquilo, outro, que não vai edificar a tua vida diante do Senhor. Se tu não puderes ser canal de bênção, meu irmão, procura um outro lugar que tu possa ser edificado, mas deixa o ministério prosseguir. Para de estar reparando a vida do teu irmão, procura colocar a tua vida no altar. Ele disse assim: Aslan, qual é a verdadeira intenção de estarmos vivos? Tu acha que é porque o teu filho é novinho, tem 1 ano e ele precisa de tu? Eu quero te dizer que se tu morrer, o Senhor cuida dele. É verdade. Se tua esposa morrer, o Senhor cuida dele. Aleluia, é verdade. Se os dois morrerem, o Senhor cuida dele. Amém. Porque Ele é o dono da vida. E Ele cuida de fato. O que é que está te causando frustração? Que não seja a tua vida edificada no altar do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, diz a palavra do Senhor. Amém. Glória a Jesus. É verdade. E qualquer picuinha na igreja é motivo da gente ficar com cara feia, querer sair do coral, não vir mais para a escola bíblica, ou querer se apartar dessa igreja ou para uma outra. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Se tu sair daqui, tu vai encontrar os mesmos problemas em outra igreja. Porque a gente tem que entender que a igreja ela é feita de homem. E homem é pecador igual a mim e a você. Glória a Jesus. Manda mais. A igreja tem um dono. E a gente precisa conhecer esse dono. Esse dono não é o pastor. Esse dono não é o presbítero. Esse dono não é absolutamente ninguém, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que estão na igreja porque o hino, o louvor te traz um acalento muito grande, te emociona. A palavra de Deus tu gosta muito de ouvir, chega a se arrepiar. O grupo
pré-adolescente, é um ambiente que a gente pode criar os nossos filhos dentro da igreja. Amém. Glória. E a gente sai conhecendo tudo que é coisa na igreja, mas a gente não conhece o dono da igreja. É verdade. E ele se faz revelar através da sua palavra. Amém. Glória a Deus. O que nos alegra é que o reino de Deus é dividido em dois aspectos. Esse é o presente de como está a tua vida. E o outro aspecto é o futuro, quando Ele voltar e nos levar para a sua glória. Amém. Glória a Jesus. Amém. Fiel. Todos esses textos que foram citados desse mesmo capítulo 6 de Mateus, ele fala de duas recompensas. Aquele que faz as coisas publicamente está sendo recompensado pelo homem. E ele fala de uma outra recompensa, que dá-se o nome de galardão. Eu não sei nem o que é isso, eu só sei que eu quero receber, porque vem da parte do Senhor. E tudo que vem dele é bom, é perfeito e agradável. Amém. Glória. Qual galardão que tu queres receber, dos homens ou de Deus? O que nos alegra em relação a tudo isso que foi falado é que em 1 Crônicas 28:9 a palavra do Senhor vai dizer assim: a grande promessa para aqueles que buscam o Senhor é que Ele será encontrado se o buscarem, Ele será achado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o maior que eu já pude encontrar, mas mesmo assim Ele se faz achar, Ele se deixa achar. E uma das formas é através da sua palavra, da leitura. E alguém pode estar dizendo aí no seu coração: mas eu sou analfabeto, eu não consigo ler. Salmo 37, versículo 4, a palavra de Deus diz: descansa no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Amém. Se tão somente esse desejo foi para enaltecer o nome dEle, pode ter certeza que o Senhor vai te ensinar a ler. E você vai glorificar o nome dEle. Glória a Jesus. Grande és tu. Grande és tu. A gente já percebe que tem algumas pessoas que não lêem absolutamente nada, mas quando abre a palavra de Deus, ele consegue. Isso é sobrenatural. Amém. Glória a Jesus. Eu nunca vi um testemunho que um camarada consegue abrir o livro de Allan Kardec e consegue ler sendo analfabeto. Que ele consegue abrir o livro de Wayne White e vai ler o seu livro do Adventismo. Que ele consegue abrir o livro de Buda e consegue ler. Mas se ele tiver o desejo do coração de glorificar o nome do Senhor, eu quero te dizer que Ele te ensina a ler a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. De uma forma ou de outra. Ele embute no teu coração através do ouvir. Amém. Glória a Jesus. O Senhor é poderoso. Glória. E Ele diz assim: ó, não só busca só o meu reino, mas a minha justiça. E a justiça de Deus está baseada na paciência do crente. O que é que tu tens para resolver com as tuas próprias forças? Eu quero te dizer que as tuas forças estão no joelho. Aquilo que foi feito contigo de uma forma injusta, descansa o teu coração no Senhor, porque Ele é o justo juiz. Quando nós passamos a fazer justiça com as nossas próprias mãos, a gente começa a colocar, tirar Deus do altar e começa a se sentar no trono do Senhor, se achando juiz de fato. Descansa o teu coração no Senhor, que a tua recompensa ela será do alto. Amém. Glória a Jesus. Se esperarmos tão somente pelas bênçãos dessa vida, seremos os mais miseráveis homens, diz a palavra do Senhor. Comece a entender que nós somos estrangeiros e peregrinos. Isso aqui é só uma passagem. Aquilo que tu tens não é teu, o Senhor está te dando para tu tomar conta. Seja o carro, seja o emprego, seja lá o que for, filho, esposo, casamento. Para encerrarmos, Hebreus 11:6, a palavra do Senhor diz assim: o próprio Deus é a nossa maior recompensa, e quando temos tudo. Portanto, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua presença continuamente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Salmo 1: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor e nela tem seu prazer.
A minha oração e o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus possa introduzir no teu coração um desejo tal de leitura, que ele venha te incomodar todas as noites, que você não consiga dormir sem que você possa ler um versículo, um salmo. Amém. E daqui a pouco tu estás lendo um capítulo da palavra do Senhor. Que tu não consigas dormir antes de falar com o Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito na tua vida. Que tu tenha um coração agradecido diante de Deus. Amém, glória a Jesus. Agradece pelo desemprego. Isso é muito contraditório. A palavra do Senhor diz: devemos dar graça por tudo. Ah, mas Senhor, eu estou desempregado. Agradece ao Senhor. Amém, glória a Jesus. É verdade. Foi ministrado aqui de uma forma tremenda. A gente não precisa adorar o Senhor por conta de pregador, de pastor ou de quem quer que seja. Nós temos motivos suficientes. A sua graça é o motivo maior. A nossa salvação é o motivo maior. A morada no céu não tem preço. Agradece ao Senhor por tudo isso em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Amém. Baixe sua fronte. Senhor, obrigado pela tua palavra. A água limpa que o Senhor nos mandou nesta noite. Que limpa o nosso coração. Limpa a nossa mente. Limpa os nossos sentimentos. Limpa, Deus, os nossos pensamentos por dentro, por fora. Limpa toda a nossa vida, porque a tua palavra é verdadeira. Deus, em nome de Jesus, aplique essa palavra, Senhor, em nossos corações, para que ela não se perca quando a gente sai daqui. Ó Deus, não deixe a nossa mente humana, frágil, Senhor, tirar a atenção, a concentração do que foi dito pelo Senhor neste momento. Porque não foi o homem, Senhor. Nós orando para que o Senhor realmente tivesse inspirado o teu servo. O Senhor inspirou o teu servo. Falou pela sua boca, falou pelas suas ideias, pela sua palavra nele. Obrigado, Deus, por haver nosso irmão Aslan, meu Senhor, a sua família, pelo ministério desse homem, meu Pai. Obrigado porque o Senhor o trouxe aqui nesta noite e o trouxe com uma palavra para esta igreja. Obrigado por esse alimento, Pai, que o Senhor nos concedeu nesta noite. Que a igreja que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Deus abençoe. Fala mais de nós. Queria passar nas mãos do nosso seminarista Aslan uma pequena lembrancinha do nosso grupo. Que Deus possa te abençoar ricamente.